E aí pessoal, suave na nave, Matheus aqui, dando continuidade aos nossos vídeos. Bom, no vídeo anterior a gente deu, né, a construção da integral de Riemann, mas ainda não, né, a gente não construiu o conceito da integral de Riemann. A gente construiu conceitos requisitos. Quais são esses conceitos? No caso você tem que ter visto o vídeo anterior para entender o que eu vou falar aqui, ou saber do assunto. Partição de um intervalo, a gente viu como particionar um intervalo. Amplitude de um intervalo, que nada mais é do que um comprimento de um dado intervalo, e soma de Riemann, que é basicamente uma função que está definida nesse intervalo com sua devida partição e que a gente vai escolher um número aleatório dada entre um ΔXi, né, esse número CI, indo de 1 até n, né, e a gente vai escolher esse número arbitrariamente. A gente viu que o somatório de 1 com índice indo de 1 até n do produto entre esse meu CI escolhido entre ΔXi, f de CI vezes ΔXi, chama-se soma de Riemann, né, em relação a f relativa à partição P e a escolha do CI dado, perfeito? Caso você tenha que ter visto isso para você entender esse vídeo, e tem que ter visto também, né, que dada essa função, dada uma função dada essa função, né, definida nesse intervalo AB, a partição P desse dado intervalo, né, o acréscimo de FB menos FA, né, indo de x igual a para x igual a b, é igual a soma de todos os acréscimos f de xi menos f de xi menos 1 de i igual a 1 até n, perfeito? Bom, caso foi isso que a gente viu no vídeo anterior, não escrevi nada disso porque se eu escrever aqui vai terminar revisando o vídeo anterior, explicando o vídeo anterior inteiro, então você tem que ter visto o vídeo anterior para entender esse vídeo aqui, perfeito? Bom, então finalmente dando continuidade ao nosso assunto, para a gente finalmente construir a ideia da integral de Riemann. Antes disso a gente vai construir agora na verdade a integral de Riemann, porém a gente vai ter que fazer uma querida demonstraçãozinha anterior a isso. E depois disso eu vou fazer uma outrora construção da integral de Riemann, já com os conceitos também anteriores já estabelecidos, você já tendo ciência deles, que é uma construção que eu tinha visto de um professor da USP, inclusive tem uma playlist aí de cálculo 1 do professor da USP, dando essa matéria, em que ele explica essa construção da integral de uma forma que eu achei bem uma escrita mais formal, um pouquinho mais bonita também, que facilita menos você escrever várias coisas. Bom, no caso aqui eu estou dando continuidade à teoria do Guidorizi, certo? Usando como base o livro do Guidorizi. Bom, indo aqui, exemplo. O Guidorizi coloca essa parte como exemplo, mas na verdade essa parte você tem que saber, porque na verdade essa parte é a integral de Riemann, né? Essa parte seria a integral de Riemann, mas o Guidorizi escreve como exemplo para só demonstrar mesmo, então, e depois apresenta isso como integral de Riemann. É o que eu acho engraçado, perfeito? Enfim, bora lá, pessoal. Tendo ciência das coisas anteriores, agora a gente vai construir um seguinte exemplo para você demonstrar uma seguinte coisa. Vamos lá. Sejam fzão e fzinho funções definidas em um dado intervalo AB. Bom, eu acho que você já está habituado a essa notação de quem é fzão e fzinho inconscientemente. Você já deve saber o que eu vou escrever a seguir, porque quando a gente viu primitivas, que é um dos conceitos, uma das interpretações de integral, que é como uma ferramenta antiderivada, para eu basicamente dar uma função derivada, eu antiderivar ela, você viu que possivelmente fzão é uma função qualquer, meio que dentro de uma essa função fzão é uma função qualquer que está definida também em um mesmo intervalo de uma função fzinho, tal que a derivada desse fzão eu resulto nessa função fzinho. Ou seja, são funções, sejam fzão e fzinho funções definidas, tais que a derivada de fzão é igual à função fzinho. Perfeito? Isso em um dado intervalo, em um mesmo intervalo AB. Perfeito? Bom, então, dando continuidade a isso, assim a gente tem a interpretação que fzão é uma das primitivas, porque é um conjunto de primitivas diferenciadas por uma constante que a gente sabe,
Fzão é uma função primitiva de Fzinho, no mesmo intervalo AB, certo? Construído isso, a gente vai ter ainda o quê? Que seja P uma partição do intervalo AB, onde P, que é essa partição, nada mais é do que, por exemplo, um conjunto de valores x0, x1 até um valor xn, tal que essa minha partição P, ela pode ter o mesmo tamanho desse meu intervalo, certo? Indo até xn, perfeito? Pronto. Dado isso, então, a gente vai provar o quê? Eu quero que você prove a seguinte sentença, que vai ser muito simples de provar, tá? Na verdade, não é muito difícil, não. Prove que f de b menos f de a, que seria essa diferença em que eu tenho x igual a b, x igual a, sendo b um valor maior que a, né? A gente viu no dado intervalo, já que está no intervalo AB. Isso aqui é igual ao somatório. Observe, gente, indo de 1 até n, aí você esperaria o quê? Que seria um f de xi menos f de xi menos 1. Mas, na verdade, a gente já demonstrou isso aqui no vídeo passado, certo? E a gente vai usar isso para demonstrar exatamente o que eu quero escrever aqui. Na verdade, essa diferença, gente, da minha função, da minha primitiva aqui, fzão, certo? Que é essa minha primitiva. Na verdade, dessa minha função fzinho aqui definida nesses pontos, na verdade, nada mais é, gente, igual ao que? A essa função fzinho nesse meu conjunto de valores CI, multiplicado por ΔXi. Ou seja, gente, a gente viu que isso aqui é a soma de rima. E essa soma de rima equivale a basicamente a área de um retângulo, né? Geometricamente é uma área de um retângulo definido entre um xi e xi menos 1. E para uma dada escolha CI entre esse valor xi e xi menos 1. Ou seja, eu então estou falando que a área de um dado retângulo pode ser obtido eu pegando a minha função, inserindo um x igual a b, x igual a e fazer a diferença entre elas. Perfeito? Ou seja, isso aqui é uma ferramenta muito poderosa que a gente vai escrever isso aqui de outra forma e vai usar algumas ferramentas. Então, finalmente, a gente vai usar o conceito, a gente vai ter o conceito de integral de rima definida, certo? Bom, agora a gente tem que demonstrar isso. E, bom, como que a gente demonstraria isso? A gente vai se definir no que a gente já demonstrou aula passada, vídeo passado, né? Que, na verdade, a gente tem o quê? Temos que f de b menos f de a, na verdade, é igual ao somatório, indo de 1 até n, de f de xi menos f de xi menos 1. Perfeito, pessoal? Perfeito? Tranquilo? Até aí tudo bem? Tudo safe? Isso aqui a gente viu aula passada, perfeito? Sem muito cri-cri-cri, sem muitas delongas. Bom, então o que a gente vai fazer, gente? A gente vai usar isso aqui e vai escrever da seguinte forma. A gente vai aplicar um teoreminha, que é o teorema do valor médio. Esse teorema a gente viu ali perto de derivada. Perto de derivada não, a gente viu perto do estudo da variação das funções. Foi o primeiro teorema que a gente demonstrou do estudo de variações da função, que é o teorema do valor médio. A gente usou esse teorema e ainda aplicou para demonstrar outro teorema que vinha em intervalos de crescimento e decrescimento de uma dada função, certo? Bom, então a gente também aplicou esse teorema do valor médio para a gente provar ali, né, o que seria mais ou menos, se não me engano, foi em primitiva que a gente aplicou esse teorema do valor médio, certo? E então, esse teorema do valor médio, como você vê, há números de aplicações para ele. E é exatamente isso que a gente está fazendo, certo? Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai aplicar, então, esse teorema do valor médio que nos enuncia o quê? Que uma dada função contínua em um dado intervalo, AB, a gente sabe que existe um valor
entre A e B, um valor C, tal que a derivada desse meu valor no ponto C, que seria pegar a reta tangente a essa minha dada função nesse ponto C, ela na verdade é paralela a uma outra reta, que é uma reta secante nessa mesma função. E essa reta secante ela tem coeficiente angular f de b menos f de a sobre b menos a, que é basicamente os extremos do meu intervalo, certo? Então, aplicando o teorema do valor médio, certo? Aplicando o teorema do valor médio, isso aqui equivale a dizer o quê? Que existe um conjunto de valores C, né, em dado intervalos, que a gente vai variar entre Δx, em xi menos 1 até xi, certo? Esse conjunto de valores C, tal que, deixa eu escrever aqui tal que mesmo, tal que, na verdade eu prefiro escrever o símbolo mesmo, tal que f de xi menos f de xi menos 1, que é exatamente o que a gente tem aqui, perfeito, vai ser igual, na verdade, a essa derivada nesse meu conjunto de valores C. Por que esse conjunto de valores C? Porque eu estou pegando valores de C escolhidos entre xi e xi menos 1, ou seja, existem vários valores de C, perfeito? Então, a derivada desses meus valores de C, nesses dados de intervalos, porque pelo teorema do valor médio sempre existe esse meu C, na verdade, multiplicado por xi menos 1. Por quê? Porque isso aqui seria exatamente o meu ΔXi, perfeito? Então, se esse aqui é meu ΔXi, observe então que eu estou dizendo que f de xi menos f de xi menos 1, essa diferença consecutiva entre os pontos x desses dados de intervalos, na verdade, nada mais é do que a derivada nesse meu conjunto de valores C multiplicado pela minha escolha dos meus ΔXi. Ou seja, a gente pode substituir na escolha ali que esse fb menos f de a, na verdade, é igual ao somatório indo de 1 até n de f' de c, que é esse meu fzão, vezes meu ΔXi. Observe agora que f' de c é a derivada dessa minha função fzão nesse meu ponto C. Observe que eu estou dizendo então que é uma primitiva, ou seja, a derivada f' em que x é igual a c, esse conjunto de valores C é igual a f e esse conjunto de valores C que eu tome aqui, certo? É fzinho. Então a gente substitui fzinho ali. Então observe que isso aqui eu vou ter que é f de czinho, desse conjunto de valores czinho que eu vou escolher. Então eu vou ter exatamente isso daqui, perfeito? Que é exatamente o que está escrito aqui, ó. A gente provou o que a gente queria, perfeito? A gente demonstrou, provou o que a gente queria, usando o teorema do valor médio, viu? Bem simples. Porém, agora a gente vai usar a lógica que vai realmente dar vivência à nossa integral de Riemann, né? Que a gente vai falar. Vê. Supondo que... Calma, gente, calma. Deixa eu escrever melhor aqui. Escrever algo mais bonitinho. Supondo que fzinho é uma função contínua em AB, perfeito? Esse conjunto de valores de AB. E que essa minha amplitude dos meus intervalos que eu tenho sejam muitíssimo pequenas, ou seja, eu estou tornando essa distância entre os pontos muitíssimo pequenas, suficientemente pequenos, né? Pequenos. O que acontece? Assim, como consequência, a gente vai ter o quê? Que para qualquer escolha de CI, esse valor de CI é um valor entre
é um valor pertencente a cada ΔXi, perfeito? Que é um valor entre um x0, um x1, um xi, menos um xi, perfeito? Eu tenho um CI. Então, eu tenho o quê? Que se eu tornar, então, ΔX muito pequeno, ou seja, eles vão ficar muitíssimo pequenos, eles vão se aproximar cada vez mais daquele meu CI, do meu tamanho do meu CI, perfeito? E isso significa o quê? Que qualquer escolha de CI que eu escolha, né, ele vai te diferenciar muito pouco desse conjunto de valores entre esses meus dois pontos, perfeito? Assim, para qualquer escolha CI, certo? Pertencente a esse intervalo. Calma aí que eu... Certo? Quer dizer que a minha função definida naquele ponto CI vai se diferenciar pouco de f de CI. Por quê, gente? Como eu disse para vocês, a gente vai estar tornando os intervalos calma aí, gente. A gente vai estar tornando os intervalos tão pequenos entre eles que esse meu valor de CI, eles vão chegar muito próximo a esse mesmo valor de CI, certo? Então vai se diferenciar um pouco os meus valores, certo? Vai se diferenciar pouco, né? Vai ter pequenas correções desses meus valores. O que significa que eu estou tornando cada vez menor o comprimento da distância entre esses dois pontos. Significa dizer que eu estou tornando a base do meu retângulo cada vez umas bases menores, considerando bases menores. Assim, essas áreas de retângulos vão ficar mais uniformizadas e, na verdade, elas vão caber melhor, vão fugir menos da minha curva, a minha taxa, minha sequência de erro, né? E da minha integral, perfeito? E é isso que a gente vai usar, né? Essa ideia da área. E vocês vão entender que eu vou escrever isso daí, certo, pessoal? Agora eu tô pensando no que vem depois daqui, pra eu pensar em um negócio aqui. Pera aí, pessoal. Beleza. Saquei, isso aqui é a ideia, gente. Ó. Saca só. Aí, como consequência disso, a gente vai ter o quê? É isso mesmo, né? É aqui que vem realmente a integral de Riemann. Ó, saca só. F de B menos F de A, então, é igual ao limite do somatório. É aí que vem a ideia de limite, porque eu tornar esse intervalo cada vez menor significa eu tender um ponto para o outro. F de CI vezes ΔXi, quando eu tenho ΔXi tendendo a zero. Eu vou pegar o comprimento máximo, aliás, que eu tenho de ΔXi, e eu vou tender ele a zero, certo? Perfeito? Então acabou. Esse aqui... calma aí. Em que ΔXi, na verdade, é o comprimento... O máximo ΔXi é o comprimento máximo, né, de amplitude que eu tenho em um dado intervalo. E por que essa amplitude máxima vai tender a zero? Porque se eu estou fazendo... Gente, calma aí, bora pegar aqui agora, explicar geometricamente. Eu tenho aqui intervalo AB, certo? Perfeito. Eu tenho pontos aqui, vai de x0, x1, até chegar nesse xn. E entre x0 e x1 eu tenho um C1.
entre um x1 e x2 eu tenho um c2. E o que acontece, gente? Se eu estou fazendo, então, x1 e x0 se aproximarem, que é esse delta x1, delta x2, sejam suficientemente pequenos significa dizer que isso aqui está se aproximando um do outro. E aproximar esses pontos um do outro significa dizer o quê? Que eu estou tornando ΔX quase definido no ponto C. Ou seja, eu estou tornando ΔX muito próximo de zero. Isso significa dizer que o próximo, por exemplo, essa distância entre o B e o x2, por exemplo, que eu escolher, eu quero que isso aqui se torne muito próximo de zero. E a consequência disso é que eu vou ter retângulos de bases muitíssimo pequenas, quase do mesmo retângulo, da mesma área, aliás, esses retângulos de mesma base. Então, significa dizer que eles vão se diferenciar apenas desses meus valores de C1 e C2. Ou seja, vai se diferenciar muito pouco, porque se a área de um retângulo é base vezes altura, a base deles já vão ter valores muitíssimo próximos. Então, vai ser definido pela altura. E a altura que vai ser o fator diferencial. Porém, essa altura vai ser um fator diferencial pouco em relação a esse conjunto de valores que a gente escolha. Então, é exatamente isso que a gente aplica a ideia de limite. É aqui que vem a ideia de limite. E isso aqui, pessoal, essa construção da soma de Riemann, isso aqui é a soma de Riemann, perfeito, em que eu tenho essa interpretação de eu tornar essa base cada vez menor, nada mais é igual a integral definida, que a gente chama de BA, dessa minha função fx dx, perfeito? Essa é a minha integral definida, essa é a integral de Riemann. A integral indefinida é a primitiva, em que a gente não tem um intervalo definido. É um intervalo aberto qualquer, é um intervalo i qualquer, aliás. E aqui não, aqui a gente define exatamente o que? Os extremos da minha integral. E a gente faz essa construção da área do retângulo, perfeito? Então isso aqui é a integral de Riemann, perfeito, pessoal? Essa é a ideia da integral. Bom, no caso, uma outrora construção que eu queria mostrar para vocês, que eu tinha visto em um vídeo, é uma construção massa, cara. É uma construção muitíssimo massa que o professor tinha feito. Que é basicamente uma anotação, que talvez fique mais fácil de você memorizar esse tanto de enunciado. Qual é essa construção? É a seguinte, ele pega o quê? Ele pega os mesmos conceitos. Temos P, partições do conjunto AB, certo? E definir esse mesmo conjunto AB. Onde P é a mesma ideia, gente. P é uma partição, certo? É conjunto de partições que a gente constrói. Então é a mesma lógica até aí, mesma escrita como você está vendo, certo? Mesma escrita. Onde temos N intervalos. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, né? Aí aqui, que eu gosto muito que ele, sei lá, ele mostra umas coisas que eu não tinha visto, né? Que alguns livros não dizem de cálculo. Não é como eu tivesse visto muitos livros de cálculo, né? Eu só vi um. Tô vendo um, aliás, ainda não vi todos. Só vi um que era para ensino médio, basicamente, turma ITM, e outro que é o Guidorize, que é o único mais aprofundado. Eu ainda nem terminei. Como eu tô dizendo para vocês, gente, eu vi até aqui, tá? Basicamente, eu vi até aqui integral de Riemann e uma propriedade só. E essa construção. Ou seja, a partir de agora eu já estou estudando. Onde, o que? Ele chama de norma de P, gente. Isso, norma de P. O que seria essa norma de P? Nada mais é do que eu expressar esse ΔXi. Esse máximo ΔXi, na verdade, ele vai se chamar de... Ele coloca meio que em módulo aqui, né? O que ele chama isso aqui de norma de P. Isso aqui lembra muito, né, a notação de complexo, né, de norma. Máximo é um valor máximo entre um xi menos 1. Que eu acho isso aqui muito bacana, certo? Isso aqui ele chama de norma de P.
Perfeito? Isso aqui para um i indo de 0 até n. Perfeito? Porque aqui a gente vai ter o x0 menos x1. Na verdade, isso aqui tem que ser de 1 até n, né? Perdão, viu? Isso aqui tem que ser de 1 até n. Ó, então o que a gente vai ter agora? Sendo CI um valor tomado, né? Até aí tudo bem, mesma coisa. Tomado a cada xi menos 1, temos uma função certo? F definida, calma aí, definida em AB, perfeito? Deixa eu escrever assim, F definida em AB para os reais, perfeito? Logo, F é integrável. Essa é a ideia da integrabilidade. É integrável se, devido a essa minha escolha, se existe o limite, esse limite, que é a mesma coisa, gente. É basicamente esse limite, sendo que ele vai escrever tudo isso aqui de uma outra forma. É a soma de rima. Isso aqui não é o número da soma de rima. Isso aqui não é a soma de rima. Ele chama de S. Sendo que não é suficiente. Por quê? Porque a soma de rima a gente sabe que a soma de rima é um número que é relativo à própria função, que a soma de rima é uma soma de números, ou seja, é como se fosse uma soma de funções, assim por se dizer. Ou seja, uma soma de funções, certo? Ou seja, soma de funções, ou seja, não é uma função, é uma soma de funções. Então, a gente abre parênteses e coloca F, para indicar que é uma soma de funções relativa à própria função, certo? A norma de P, porque depende da norma de P tender a 0, que é esse máximo ΔXi, certo? E a minha escolha do meu CI, certo? Que depende da minha soma de rima. Perfeito? E isso é igual ao meu limite L, de valor L. Perfeito? Para toda escolha de CI relativo a um dado P, a uma dada partição. Perfeito? E é assim que eu escrevo, cara. E é assim que eu escrevo a integral de rima. Isso aqui é a integral de rima. Eu achei isso aqui muito massa, velho. Porque facilita. Claro que, de certa forma, sei lá, acho mais elegante, não sei. Algo mais... Tira esse símbolo somatório, que você já entende. Enfim, só achei bacana, né? Uma outra forma. Bom, gente, então o vídeo fica por aqui. Fiquem com Deus.